Olá, sou Bruna Caroline, formada em Psicologia pela Universidade Federal de Catalão, e essa pesquisa foi realizada durante a minha iniciação científica. Olá, eu sou Tatiana Machiavelli, psicóloga, professora de Psicologia Social na Universidade Federal de Catalão, aqui no Brasil, e pesquisadora da área de Relações de Gênero e Violência contra as Mulheres. Essa pesquisa é intitulada A Invisibilidade dos Feminicídios em um Jornal Goiano, Brasil. Compreender o feminicídio é tarefa primordial para nosso entendimento desse estudo. O feminicídio diz respeito à morte violenta de mulheres pela sua condição de gênero. Analisar essa categoria em uma perspectiva sócio-histórica e feminista pode proporcionar a visibilização e a politização desse fenômeno que tem sido tão naturalizado. O feminicídio acontece após um contínuo de muitas violências ao longo da trajetória de vida de uma mulher. E nós sabemos que durante a pandemia de Covid-19 houve um aumento significativo do número de violências contra as mulheres, assim como das taxas de feminicídio no mundo e no Brasil. Nesse trabalho, nós buscamos construir uma articulação entre o conceito de feminicídio e o papel das mídias. É certo que a imprensa influencia crenças e comportamentos na sociedade, sendo o principal responsável pela transmissão de informações. Assim como a mídia jornalística noticia os casos de feminicídio, é importante conhecer os discursos que essa mídia assume e como ela promove ou não o debate a respeito do conceito de feminicídio, a respeito dos casos de violência contra as mulheres. Dessa forma, dentre as diversas perspectivas possíveis para a investigação do feminicídio, nesse estudo, nós buscamos conhecer esse fenômeno a partir dos discursos dos jornais. Assim, essa pesquisa ela teve o objetivo de investigar as narrativas acerca dos casos de feminicídios noticiados no Jornal Popular, no estado de Goiás, aqui no Brasil. O método que utilizamos para o desenvolvimento dessa pesquisa foi o estudo quanti-qualitativo, por meio da pesquisa documental. Este busca a combinação de duas abordagens para possibilitar olhares diferentes, propiciando uma visualização ampla do problema investigado. Assim, o levantamento das matérias jornalísticas foi feito no período entre janeiro e dezembro de 2021. Utilizamos a versão online do jornal, que reproduzia a versão impressa. A análise quantitativa ela foi realizada por meio dos dados obtidos nas matérias, como as características das vítimas e dos autores de violência. Também utilizamos a quantidade de matérias encontradas em cada jornal, entre outros aspectos. A construção da análise qualitativa foi efetivada a partir das teorias feministas, onde a gente buscou investigar e identificar significados, similaridades, sentidos, contradições e concepções nos discursos que estavam presentes nesses textos. Como resultado do nosso estudo, identificamos cerca de 150 notícias envolvendo situações de violência contra as mulheres e feminicídios no jornal investigado. No gráfico 1, nós podemos identificar dois picos desses casos no decorrer de 2021. O primeiro em março e o segundo no mês de outubro. Outro dado importante diz respeito à análise dos tipos de violência que foram noticiados. Em primeiro lugar, é preciso dizer que houve uma dificuldade em constatar e identificar os tipos de violência, porque grande parte das notícias não apresentavam essa informação. Dentre aquelas que apresentaram, nós identificamos principalmente casos de violência sexual e de violência física.
No caso da violência sexual, em torno de 36% das notícias abordavam esse tipo de violência. E com relação à violência física, em torno de 29% das matérias noticiadas. Esses dados são apresentados no gráfico 2 e eles vão ao encontro do que a literatura relata a respeito dos tipos de violência mais divulgados. Dentre os resultados, nós percebemos também poucas informações tanto a respeito do perfil dos autores da agressão, como também a respeito da identidade e do perfil das vítimas. Nesse sentido, com relação ao perfil dos autores de agressão e dos feminicidas, não foi possível identificar nível de escolaridade, a faixa etária, a ocupação, renda, entre outros aspectos. Com relação às vítimas, identificamos um apagamento no que diz respeito ao perfil delas também. Outro aspecto interessante identificado é que o termo feminicídio ele foi utilizado raras vezes como forma de nomear os crimes noticiados. Esse modo de construir a notícia, como a gente observou, compromete a compreensão da leitora ou do leitor, que a priori não identifica que essa notícia se refere a uma violência extrema contra mulheres. E também pode causar a impressão de que não há notícias acerca de feminicídios. Trouxemos aqui alguns exemplos de manchetes. A primeira, Guarda Civil responde pela morte de mulher. Essa notícia ela foi publicada em 28 de janeiro de 2021 e exemplifica um pouco do que a gente está querendo mostrar. Não fica claro de que se trata de um feminicídio. A segunda notícia também, ex-soldado condenado por morte da namorada. Né? Não é possível também identificar que essa notícia se refere a uma violência extrema contra a mulher. A preferência por utilizar esses termos parece eximir ou atenuar o que é noticiado pela notícia, que é um crime de feminicídio cometido pelo companheiro da vítima. Observou-se em muitos casos que os crimes e as responsabilidades dos autores das agressões pareciam ser atenuados pelas informações destacadas na manchete. As notícias utilizavam termos como jovem, adolescente, criança, vítima, o que evidenciava uma ausência na perspectiva de gênero ao referir-se às vítimas. Aqui temos alguns exemplos. Suspeito é preso por abusar de criança. Médico é preso acusado de violar pacientes. Nessa notícia, por exemplo, não se fala que eram pacientes mulheres. Homem que atropelou ex é denunciado. Superintendente é afastado por agressão. É isso. Nós trazemos, então, algumas considerações. A literatura, as políticas públicas vão apontar que a imprensa ela tem papel fundamental na divulgação das suas notícias, na formação de crenças, na formação de percepções. E, nesse sentido, é necessário olhar a respeito do aprofundamento do debate com vistas a superar a naturalização das violências contra as mulheres, especialmente no contexto midiático. O que nós observamos nesse estudo é que parece que o jornal investigado ele se exime dessa responsabilidade social, desse compromisso social que a imprensa deve ter, uma vez que o jornal assume narrativas que naturalizam e invisibilizam as violências contra as mulheres e o feminicídio. Esse estudo não esgota todos os debates a respeito dessa questão e é importante que outras pesquisas sejam realizadas, principalmente aqui no contexto brasileiro, com vistas a pensar e problematizar esse papel social das mídias, em especial dos jornais. Aqui nós apresentamos as nossas referências utilizadas
para a construção dessa apresentação e deixamos o nosso contato. Muito obrigada. Muito obrigada.